Olá pessoal, boa tarde. Então, as pessoas estão me perguntando se eu não estou fazendo live, usando as redes sociais, não é, para poder passar para a minha igreja, como todos estão fazendo. É verdade, eu só não estou usando aqui a transmissão, não é, Facebook, Instagram, mas eu estou me comunicando com eles sim, faço um trabalho todo dia, não é? Hoje mesmo nós tivemos o momento da comunhão, então eu faço em grupos, primeiro um grupo, passei praticamente o dia inteiro trabalhando, né, nessa parte e foi um momento muito gostoso porque a gente pode estar assim mais pertinho, né, trabalhando diretamente com cada um deles. E também até reunião de oração a gente está fazendo também com grupos, né? E está tendo um resultado muito bom. E por falar em oração, vocês sabem que esse tempo agora nós necessitamos intensificar, não é, as nossas orações. Ali no campo missionário nós começamos desde a quarta-feira de cinzas, entramos até a semana da Páscoa, depois veio aí o período da quarentena por conta da pandemia, nós estendemos um pouco mais e agora no 1º de maio nós iniciamos uma campanha de oração de 52 dias, porque nós estamos tirando 15 minutos, cada um de nós, né, para estarmos nos dedicando em oração. Cada um faz o seu horário e está sendo muito bom esse compartilhar, porque nós estamos relendo, né, o livro que é pequeno, o livro de Neemias, e a gente também utiliza outros textos da Bíblia, mas a principal razão é participar desse projeto, né, que Neemias participou no passado, mas ele deixou ali para nós alguns passos que a gente pode dar no tempo de hoje, né, de perseverança, de liderança. Então a gente está trabalhando esse aspecto durante esses 52 dias. Então nós estamos no 3º dia hoje e está assim muito bom, porque é uma experiência interessante. Todos os dias Deus tem se revelado através da palavra. E nós ficamos impactados, né? Relendo o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Neemias, que foi muito forte, aquela parte ali que praticamente foi a base, né? Foi toda a base para um desfecho feliz. Então, o Neemias ele recebeu uma visita, né, do seu irmão, e ali nessa visita ele fez uma pergunta, não é? Qual era a situação daqueles que sobreviveram ao cativeiro. E a notícia não foi muito boa, a notícia foi uma notícia triste, porque eles estavam desesperados, desolados, muita tristeza, os muros derribados, né? Cidade queimada, enfim, tudo destruído. E Neemias, então, naquele momento, ao ouvir aquela informação, ele teve já um impacto, foi gerado nele uma condição para que ele pudesse estar fazendo algo ali por aquela situação. E eu penso que ali nasceu um grande projeto. E geralmente os grandes projetos, os maiores projetos, eles nascem na hora de uma grande dificuldade. E Neemias então diz a palavra que ele chorou, ele pranteou, ele se assentou, ele parou um tempo da vida dele para chorar. Mas tudo na vida tem um tempo, né? Como está escrito lá em Eclesiastes, o tempo para chorar, ele também existe. E Neemias então chorou e não chorou pouco. Mas ele também orou e jejuou. E ao orar e jejuar, Deus resgatou nele valores espirituais que estavam adormecidos. O primeiro valor que eu penso que o Senhor restaurou nele foi a questão da confissão, porque ele pôde fazer confissões dele e confissões do seu povo. Depois também o Senhor restaurou a questão da honra, né? Dele estar honrando o nome de Deus e honrando a Deus e o nome do Senhor, que é o temor, não é? O que a gente chama de temer ao Senhor e temer ao seu nome. E aquele momento ali foi muito forte, porque algo pôde
se estabelecer no coração de Neemias, reestruturar a sua fé. Bom, como a vida de todo mundo segue, né? A gente recebe notícias e a gente não pode parar, tem que continuar trabalhando. Neemias, então, no ofício do seu trabalho, ele era copeiro do rei, ele foi então servir ao rei, oferecer a ele a taça de vinho. E era a função dele fazer isso primeiro, antes que o rei bebesse, porque ali ele estaria, caso houvesse uma tentativa, né, de envenenamento, ele bebendo primeiro, comendo primeiro, ele morreria e não o rei. Então ele, empenhado do seu ofício, mas ainda com a tristeza dentro de si, ele foi servir a taça de vinho ao rei, e o rei então observou naquele moço e perguntou para ele, quando ele estava ali eles estavam frente a frente. Ele olhou e disse assim: por que o seu semblante está triste? Você não está doente? Então ele pontuou ali duas situações. Ele era rei, ele deveria estar preocupado com as suas, com os seus afazeres, com se regalar com as comidas, com as bebidas, né? Não, mas naquele momento ele se revestiu de uma humanidade. E ele então olhou para Neemias e ele viu em Neemias tristeza. Ele viu no outro um problema, que ele parou tudo e ele foi dar atenção àquele fato ali. E isso é muito importante, porque às vezes nós estamos perto de pessoas, próximo de pessoas, e nós não damos conta do valor que essa pessoa tem e também do que ela carrega, dos problemas que ela traz, não é? E muitas das vezes a gente usa, no caso do rei ali, aqueles que têm, né, às vezes alguma postura mais elevada, usa da prerrogativa da sua autoridade e às vezes não se importa, não se incomoda com o outro. Mas aquele rei não, nota 10 para ele, porque ele simplesmente não quis beber o seu vinho, mas ele quis entender o que estava acontecendo. Então ele parou e ele perguntou: o que você tem? Qual é o seu problema? Era como se ele estivesse dizendo: em que eu posso te ajudar? Em outras palavras, ele estava dizendo: meu filho, você não é simplesmente um levantador de taças, você não é simplesmente um carregador de bandejas, mas você é uma pessoa, e como pessoa, você tem conflitos, você passa por conflitos. Então eu penso que isso, nesse tempo em que nós estamos vivendo, onde nós estamos vivendo aquele tempo em que o amor de muitos, né, debaixo dessa promessa, dessa palavra, haveria um esfriamento na questão do amor de muitos. Então o rei e o Neemias ali, eles passam para nós uma grande lição, né? Uma lição de proximidade, uma lição do o que eu posso fazer, em que eu posso te ajudar, e não aquela lição de jogar os problemas, né? De querer moralizar uma situação, mas, enfim, de ajudar. É o que nós estamos vendo hoje no nosso dia a dia. Pessoas gostam de tirar fotos com famosos, pessoas gostam de sair, não é, nas redes sociais com aquele que é famoso, com aquele que está na maior pontuação. E a gente vê diferenças naquilo em que Jesus nos ensinou. Famoso para Jesus era o jovem, era o endemoniado gadareno. Famoso para Jesus era aquela mulher samaritana que ele foi ao encontro dela num horário difícil. E famoso para Jesus também era aquela mulher que tinha um espírito de enfermidade, né? E 18 anos estava dentro da sinagoga sofrendo daquele mal, e Jesus olhou para ela e ela começou a endireitar-se, e as pessoas começaram a criticar, a questionar, porque os questionamentos vêm quando as coisas começam a acontecer. E Jesus então pontuou e disse, né, fazendo aquela defesa, ele falou: ela é filha de Abraão, ela tem direito à promessa, né? A promessa também é para ela. Então, muitas das vezes nós estamos esquecidos desses detalhes, né, da promessa do Senhor. E foi necessário agora, ao ler esse texto, o Senhor nos revelar
que isso é um princípio básico para nós continuarmos o cristianismo que está instaurado, né, na face da terra, e a gente precisa fazer valer esses pontos. Jesus também chamou de famoso o paralítico de Betesda. Foi lá quando ele vivia envolvido em uma crendice, em uma superstição. Jesus foi lá e quebrou aquilo ali e disse: não, eu vejo em você uma pessoa importante. Levanta e anda. Essa foi a palavra do Senhor Jesus. Mas é claro que às vezes nós queremos fazer rodeios nas desculpas que aquele moço deu, queremos fazer rodeios no tipo de vida social, questionar, né, a situação da mulher samaritana. É claro que a gente quer questionar a postura daquela mulher que 18 anos ela estava ali, como muitos questionam. Então, são muitos questionamentos. Nós hoje estamos vivendo um tempo em que as pessoas não têm muito mais aquela tolerância um com o outro. E a gente precisa resgatar isso, né? Por muito pouco as pessoas jogam sobre as outras mazelas e sequelas. E por muito menos, né, o Senhor Jesus, ele chega e ele levanta a autoestima, né, daquela pessoa e diz assim: essa pessoa é importante, é esse tipo de gente que eu considero importante. Então hoje a gente vê os valores totalmente mudados, né, alterados. E lendo esse livro, relendo o livro de Neemias, aquele momento ali em que Neemias entregava a taça de vinho para o rei, eu pude perceber que o Senhor está falando fortemente ao nosso coração, para que nós olhemos para o outro, enxerguemos no outro, né, também um ponto de referência, um ponto, né, da graça do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo às vezes uma fé muito egoísta, muito egocêntrica, né? Importa o eu. Uma frase muito interessante: não importa como você começou, o que vai contar é o teu final, que vai dizer se você prosperou ou não. Olha, vamos prestar atenção, gente. O final dos apóstolos, dá uma olhadinha lá no final dos apóstolos. Isso não quer dizer que eles titubearam, que eles fracassaram, não. Eles estavam firmes e fortes. Por quê? Porque assim faz valer a palavra do Senhor. Por causa do nome do Senhor Jesus, nós somos entregues à morte todos os dias. Então, algumas pessoas estão buscando o reino, o que não é errado buscar o reino, mas busque o reino do céu e não o reino da terra, porque muitos estão buscando o seu reino aqui na terra, né? Aproveitarem para estarem melhor, para estarem numa condição mais elevada, e com essa condição mais elevada eu tenho que andar com aquele que está mais elevado, e enfim, e aí começa a esquecer, a esquecer o primeiro amor, começa a esquecer aquilo que o Senhor Jesus estabeleceu, que nós precisamos ir, né, pregar, alcançar essas pessoas, e muitas das vezes são pessoas que estão num baixo nível espiritual, mas a gente não quer se envolver com elas porque eu preciso estar bem com aquela outra pessoa, é ali que está rolando, é ali que está bombando, então eu vou para lá. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, com esse tipo de cristianismo elitizado, onde muitas das vezes a gente esquece, né, de cumprir, de andar de casa em casa. Hoje a gente está em pandemia, mas você pode ir de casa em casa aqui pela internet, você pode mandar uma mensagem, você pode orar com aquela pessoa, fazer reuniões de oração, você pode ministrar a Santa Ceia, aquele que não pôde ver a live, que não pôde participar e tal, você pode procurar saber o que houve, de repente um problema, uma situação como essa do Neemias. Quem poderia imaginar, não é? A própria palavra vai mostrar que Neemias nunca deixou transparecer os seus problemas, mas naquele dia ele não conseguiu. Então tem pessoas que não estão conseguindo mais, pare e preste atenção, tem gente que não está conseguindo mais porque a luta tem sido muito grande, não é pequena,
e a sua palavra, a sua solidariedade vai ajudar. O rei, que era um rei, ele parou, ele desceu e ele ficou na altura de Neemias, não é? E pôde auxiliá-lo, não é? Então, naquele momento ali, a gente observa que não tinha grande nem pequeno, tinha sim um propósito de Deus ali. E quando há um propósito de Deus, não pode haver distanciamento. As coisas são niveladas, porque grande é o Senhor e é Ele quem precisa aparecer no cenário. Então, a Ele toda a honra, toda a glória. Eu deixo aqui essa palavra, essa contribuição. Nós queremos nesses 52 dias, né? Agora 49, nós queremos crescer, aprender na palavra e no conhecimento. E que Deus então esteja nos abençoando, em nome de Jesus.